saída do Reino Unido da União Europeia. Bem, isso aconteceu, galera, em 2016, por alguns motivos, né? Eu vou falar alguns motivos para vocês. Primeiro, controle melhor das suas fronteiras. Estava acontecendo o seguinte, como vocês sabem, na Síria, no Líbano, naquela parte do Oriente Médio, eles estão em guerra. E aí, muitos imigrantes, eles acabam entrando pelas suas fronteiras, né? Porque o Reino Unido, ele não é só Inglaterra, ele é Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. Esses 4 países, eles fazem parte chamada de Reino Unido. Então, para melhorar a organização das fronteiras deles, eles decidiram sair. Despesas advindas das contribuições da União Europeia. Como está em bloco econômico, não é só você estar no bloco econômico, você está rico, não. Não, você paga alguns tributos, você paga algumas coisas. E isso aí não estava compensando muito para a Inglaterra, não. Política rígida de imigração. Como muitas pessoas estavam entrando dentro do Reino Unido, isso aí estava um pouco prejudicando a economia deles, né? Eles são um povo meio um pouco xenofóbicos, né? Então, por exemplo, misturar-se com outras etnias estava sendo um problema para eles. Levando em consideração que quando eu falo imigrante, não é aquela pessoa pobre, miserável, né? Eu estou fugindo aqui e eu vou estar passando fome e eu vou me livrar aqui no seu país. Não, não. Quando eu digo imigrante, é aquele imigrante preparado, né? Aquele cara que ele chega com, sei lá, um exemplo aqui, ciências da computação, da engenharia, da robótica, com doutorado e mestrado. E aí ele chega lá na União Europeia, chega dentro da Inglaterra ou de algum daqueles países e ele consegue pegar os empregos das pessoas de lá. Eles odeiam esse tipo de coisa. Apesar da Europa estar passando por uma crise migratória, né? Alguns países precisam de imigrantes, outros não, mas eles estão passando por esse tipo de coisa. E outra, eles não querem miscigenar com outras pessoas de outras nações. É triste, mas é a vida. Após o fim da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A Rússia passou a tentar se organizar e ela criou a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Dê uma olhada nesse mapa, né? Dê um print assim na sua cabeça desse mapa, ele é importante. MCE, Mercado Comum Europeu. Pessoal, em 1973, esse Mercado Comum Europeu, ele estava tentando se organizar e era uma das fases para a chegada da União Europeia. Estava tentando se organizar, só que estava tendo problema na Espanha e em Portugal. Eles estavam passando por uma ditadura militar, né? Não. Mesmo período que teve aqui no Brasil. Só que lá a coisa estava se desorganizando mais. Então, estando em uma ditadura militar, eles não estavam conseguindo entrar no bloco econômico. E a Espanha e Portugal eram países muito importantes. Então, o mercado comum europeu, né, eles estavam realmente precisando desse país. E aí foi o que eles fizeram. Entraram em contato com esses países, participaram do governo e eles conseguiram extinguir, né, as ditaduras militares desses países e resolvendo totalmente esse problema social. A coisa foi tão interessante, eles acharam tão interessante, porque até então o mercado comum europeu só tratava de finanças, de economia, mas agora eles estavam resolvendo problemas sociais. Eita, que coisa interessante. Aí eles acabaram mudando o nome, ficando CEE, Comunidade Econômica Europeia. Ele só fez mudar, foi uma transição do mercado comum europeu para a Comunidade Econômica Europeia, porque agora eles estavam resolvendo problemas também sociais. Olha que coisa legal. O miserável é um gênio! Sobre a Rússia, no período do czar Nicolau II, ele estava passando por alguns problemas. Ele não estava entendendo bem o que era governar, então o que acontece? Tiraram ele do poder, né? E aí, quem assumiu foi um grupo chamado mencheviques. Não esqueça esse nome, mencheviques. Eles instauraram um tipo de regime socialista na Rússia e com uma república parlamentar. Eles eram considerados socialistas moderados, né? Estavam só se organizando. Mas aí aconteceu um problema. Quando foi em 1914 até 1918, houve o quê? A Primeira Guerra Mundial. Né? Na Primeira Guerra Mundial, o povo da Rússia, eles passavam por algumas necessidades básicas. E aí passavam fome e outras coisas. E aí o que os mencheviques fizeram? Quero que participe da guerra. Agora vocês vão para a guerra. O povo ficou irado. Uma revolução danada. Sai! Tiraram eles do poder. Quando eles saem do poder, entra no controle da Rússia
os bolcheviques, né? Liderados por nada mais, nada menos que Lenin, né? Esse cara aqui. Esse cara aqui olha, eu sou doido, mas esse cara aqui, ele é doido. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Lenin era maluco. Ele conseguiu instaurar um tipo de socialismo chamado socialismo real, onde consistia em monopartidarismo, o Estado mandava em tudo, censura da imprensa, eles não tinham liberdade de imprensa, e profundas mudanças políticas e econômicas baseadas no socialismo. Tudo que você conhece sobre o socialismo, ou então alguns preconceitos que tem contra o regime socialista, né, surgiu por causa desse cara aí, porque foi muito repressivo e realmente não funcionou tanto. Por isso que tem alguns professores de História, Geografia, Filosofia e Sociologia que dizem que o socialismo é coisa de país pobre. Se você perguntar, não, o que é o socialismo? Não é coisa de país pobre, né? Quero. Esse tipo de resposta, esse tipo de preconceito, ele vem devido à questão de Lenin. Assinado em 1985, mas entrado em vigor apenas em 1997, temos o Tratado de Schengen, né? Esse tratado aí, ele fez uma coisa bem interessante. Qual era o objetivo? Era fazer uma integração social e política na Europa. Vocês que gostam de futebol, vocês vão entender o porquê disso agora. Não. Quando tem um jogador brasileiro que ele vai para a Europa, ele passa assim 5, 6 meses a um ano trabalhando lá, ele ganha a cidadania europeia. Por quê? Por causa desse tratado, né? Ele permite que você se torne um cidadão europeu. Então não tem mais aquele cidadão italiano, cidadão espanhol, cidadão português. Não, você é cidadão europeu, né? Você ganha essa cidadania. Se você for para qualquer país da Europa, você consegue ter todos os direitos de uma pessoa que nasceu lá. É mesmo, né? Tratado de Schengen, ele permitiu isso aí acontecer, ok? Assinado em 1952, temos a CECA, né? Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né? Assinado pelos países como Alemanha, Itália, Bélgica e Países Baixos. Eles fizeram esse acordo econômico, né? Ele antecede um pouco a União Europeia. O que significa? Eles fizeram o seguinte: o carvão e o aço, naquela época, eles simbolizavam duas coisas. O carvão significava a energia, né? A máquina a vapor, o carvão significava energia. O aço, ele representava a construção, o desenvolvimento, né? Todas as estruturas assim grandes que nós conhecemos, prédios, empresas, eles têm aço colocado dentro da arquitetura deles, né, da alvenaria que é construída, porque é como se fosse manter uma resistência. Por isso que ficou Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né? E aí eles pegaram esses dois produtos e eles extinguiram as barreiras alfandegárias e esses produtos puderam passar em todos os países membros sem nenhum tipo de restrição, aumentando mais ainda o lucro deles e deixando eles cada vez mais poderosos economicamente e financeiramente. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Valeu, galera. Esta foi a nossa super revisão. Dê um comentário aqui, dê um like, compartilhe, mande isso aí para algum amigo. Ajuda aqui o canal. Dúvidas, comentários, perguntas se não tem nada a ver, questionamentos sendo importantes para a humanidade, deixa aqui no comentário. Valeu, boa prova, galera. Tchau!